Vou começar dando as boas-vindas ao professor Luiz Nazário, que eu tenho a honra de apresentar hoje. Ele é vice-coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG, então ele é mais do que bem-vindo nesses seminários. Eu agradeço a todos que se inscreveram, gostaria de falar de antemão que todos receberão certificados que estão aqui presentes. Então, passo a apresentar o professor Luiz Nazário, que é historiador, crítico e escritor. É professor titular da Escola de Belas Artes da UFMG, tendo se formado em História pela USP, com mestrado, doutorado em História Social pela mesma universidade, sob a orientação da grande historiadora Anita Nowinski, pioneira da ciência no Brasil, a qual nós fazemos uma homenagem sempre aqui. Com o apoio do DAD e da CAPES, o professor Nazário pesquisou durante 2 anos nos arquivos de cinema da Alemanha para a tese Imaginários da Destruição, o papel da imagem na preparação do Holocausto, considerada a primeira na área de cinema e história em todo o Brasil. É pesquisador, bolsista do CNPq e escreveu e dirigiu o primeiro longa-metragem em animação de Minas Gerais, a trilogia do Caos, produzida com 2 prêmios de incentivo à produção da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte e da Associação Curta Minas. Autor de diversos livros, ele é nossa bibliografia recorrente, não é? E dentre os quais eu destaco Da Natureza dos Monstros, As Sombras Móveis, Autos de Fé como Espetáculos de Massa, Todos os Corpos de Pasolini e o Cinema Errante. Em 2019, foi professor residente no curso da Oxford Summer Institute on Critical Antisemitism Studies, no St. John College, na Universidade de Oxford, no Reino Unido, com bolsa integral e apoio do programa de pós-graduação em artes da UFMG. Ele atua nas áreas de cinema, história, artes e literatura. Seja bem-vindo, Luiz Nazário. Então, a palavra está com você. Você pode fazer do seu tempo como desejar. Eu imagino que você vai falar e depois, ao final, as perguntas, não é? Perfeito. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ótimo. Então, eu agradeço muito o convite da professora Lisley e essa apresentação. Eu vou começar justamente por esse curso que eu fiz em Oxford, e foi em 2019, eu fui recomendado por Sonia Blumfeld, que é pesquisadora do Museu do Holocausto de Washington, pela Nancy Rosenchan, que foi diretora do Centro de Estudos Judaicos da USP, e pela professora Lisley, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Judaicos, e obtive, então, uma bolsa integral para cursar esse curso anual, né, dessa organização, SGAP, que eles realizam anualmente esse curso de verão em Oxford, no St. John's College, e o objetivo é desenvolver os estudos críticos do antissemitismo nas universidades. Uma das professoras desse curso foi a famosa historiadora Deborah Lipstadt, que é autora do livro Negação, que se tornou best-seller e filme estrelado por Raquel Weisz. Ela ministrou 2 aulas sobre o processo que o revisionista David Irving moveu contra ela. É curioso, né? Porque geralmente assim seria mais lógico, né, um historiador mover um processo contra um revisionista, né? Mas aqui nesse caso foi o revisionista que não gostou das críticas e da forma como ela trabalhava, né, a história, que moveu um processo contra ela. Ela falou dos bastidores do caso. Tira do gancho para mim. Falou dos bastidores do caso e da estratégia da defesa, não tentando provar a existência do Holocausto. Espera só um pouquinho, eu pedi para tirar do gancho para não atrapalhar.
Então, ela falou sobre os bastidores do caso e da estratégia da defesa, não tentando provar a existência do Holocausto contra o seu negacionista, mas sim mostrar que ele manipulou os documentos que citava em seus livros, distorcendo os fatos, num minucioso trabalho de 7 anos, conferindo as fontes de todas as notas de rodapé das obras de Irving. Foi assim que ela provou que ele fraudava a história, né? Nessas notas falsas que ele colocava nos livros dele. Depois teve também a escritora feminista somália-holandesa-americana Ayaan Hirsi Ali, autora dos livros Infiel e A Virgem na Jaula, que concedeu uma longa entrevista ao coordenador do SGAP, né, o Charles Asher Small, sobre a sua visão do antissemitismo contemporâneo. Hirsi Ali realizou com o cineasta holandês Tel van Gogh o polêmico filme Submissão, sobre o processo de submissão das mulheres nos países de religião islâmica, e que foi proibido esse filme, né, em diversos países. O cineasta foi assassinado por um fanático islamita na Holanda, e ela recebeu dezenas de ameaças de morte. Desde então, ela anda sempre com um guarda-costas. Em 2005, a revista Time considerou uma das 100 pessoas mais influentes do planeta. Outro ponto alto desse curso foi a palestra de Natan Sharansky, de 71 anos, na época, né? Formado em matemática, aplicada pelo Instituto Tecnológico de Física de Moscou, e assistente do físico dissidente Andrei Sakharov. Acusado de ser um agente da CIA, ele foi preso e passou anos no Gulag, em Chistopol. Ali ele lia os Salmos de Davi, em hebraico, sentindo que com isso seu sentimento de perda e dor se transformava em esperança. Quando os guardas lhe tiraram os salmos, ele se deitou na neve para morrer, até que lhe devolveram o livro. Sua esposa viajou o mundo numa campanha por sua libertação. Na União Soviética dos anos 70 e 80, como refusenik, refusenik é uma expressão que se referia aos judeus dissidentes proibidos de migrar, principalmente para Israel, pelas autoridades do Bloco Oriental. Então, Sharansky foi o primeiro preso político libertado por Gorbachev. Em Israel, ele escreveu o livro Não Temerei o Mal, em 1998, e tornou-se sucessivamente ministro da Habitação e Construção, ministro de Assuntos da Diáspora, primeiro-ministro, ministro do Interior e ministro de Comércio e Indústria. Em 2005, ele se demitiu do gabinete de Sharon em protesto pela retirada unilateral da faixa de Gaza. Em 2006, ele ganhou a Medalha da Liberdade, outorgada por Bush, e também a Medalha de Ouro do Congresso Americano. Uma curiosidade é que ele venceu o Kasparov numa partida de xadrez. Kasparov era o campeão mundial, né, de xadrez. O objetivo, né, como eu disse, do seminário do SGAP era estabelecer o estudo crítico do antissemitismo como uma disciplina acadêmica, na tentativa de prevenir a ascensão de regimes autoritários e totalitários. O programa é dirigido a professores e doutorandos com um desempenho excepcional. No final do curso, cada participante desenvolve o syllabus, que é a ementa, né, de um curso a ser oferecido em suas universidades para difundir os conhecimentos adquiridos. Então, durante o seminário, eu desenvolvi o syllabus da disciplina Revisionismo e Antissemitismo no Cinema Contemporâneo, que foi ministrada pela primeira vez em 2021, no sistema remoto, né, no auge da pandemia, na pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFMG. E eu vou apresentar, então, agora, uma das aulas dessa disciplina que eu ofereci. Eventualmente, vou voltar a oferecer, porque eu quero escrever um livrinho também sobre esse revisionismo, esse conceito que eu criei no cinema, né? Revisionismo no cinema. Vocês não vão encontrar nenhum livro onde existe esse conceito, né? Porque foi um conceito que eu criei. Existe o revisionismo histórico, muita bibliografia, né, sobre o revisionismo histórico, mas nunca é abordado o cinema. Então, eu tratei de aplicar esse conceito no cinema.
Bom, o cinema foi um dos registros fundamentais do Holocausto. Logo após a Segunda Guerra e a libertação, documentaristas americanos, russos, ingleses e franceses registraram a abertura dos campos de concentração e de extermínio. Mais tarde, filmes de ficção tentaram reconstituir, com base nos documentos e nos testemunhos dos sobreviventes, com maior ou menor sucesso, o genocídio do povo judeu pelo regime nazista na Alemanha e nos países da Europa ocupada. Diante do revisionismo, que relativiza e nega o genocídio do povo judeu, ganhando as mídias na tentativa de organizar um segundo holocausto, nunca é demais recordar um passado recente que muitos desejam superar, entre aspas, né? Os revisionistas hoje dispõem de meios de difusão muito superiores aos meios de comunicação usados na época de Hitler. A difusão planetária da nova propaganda ameaça mergulhar as novas gerações na ignorância e no fanatismo. Na Alemanha, historiadores conservadores como Rainer Zitelmann procuram mostrar que o antissemitismo e a guerra foram aspectos secundários do nacionalsocialismo, incapazes de mobilizar o povo alemão. O que teria conquistado o povo, né, alemão foi o programa revolucionário proposto por Hitler, que incluía a modernização do país e a justiça social para o povo. Sob essa perspectiva populista de um Hitler revolucionário, igualitarista, modernizador e justo, os motores do Holocausto são volatizados. Em 1988, o bispo britânico Richard Williamson foi excomungado, mas logo em seguida ele foi reabilitado pelo Papa Bento XVI, que inclusive pertenceu à juventude hitlerista, né? Dias depois de declarar a uma TV sueca que o Holocausto não existiu e que nenhum judeu fora morto em câmaras de gás. Pressionado dentro e fora da igreja, inclusive pela chanceler Angela Merkel, o Papa Bento XVI voltou atrás e acabou exigindo que Williamson se retratasse e admitisse a existência do Holocausto, cuja negação é crime na Alemanha. A nota papal esclarecia que quando ele retirara a excomunhão, não conhecia a posição do bispo antissemita. Mas o bispo já era um reincidente. Em 1989, ele havia declarado no Canadá: os judeus inventaram o Holocausto para nos fazer aceitar o Estado de Israel. Em 2003, foi publicado na Alemanha o livro Lugares em Chamas, Brandstätten, trazendo fotos chocantes de civis alemães mortos ou feridos durante a Segunda Guerra, com corpos de mulheres e crianças carbonizadas pelo efeito das bombas incendiárias dos aliados e soldados alemães impelindo os mortos. Com livros assim, os alemães querem ser contados entre as vítimas da Segunda Guerra, que de fato foram, mas por sua própria opção política. Foram eles que levaram Hitler ao poder, que levou a Alemanha à guerra, que levou os aliados aos bombardeios que os vitimaram. Em 2004, centenas de cartazes nas estações de metrô e pontos de ônibus de Buenos Aires anunciaram o lançamento do livro Hitler Ganhou a Guerra, de Walter Graziano, publicado pela editora Sudamericana, tendo na capa Hitler por trás da bandeira americana, propagando uma visão completamente distorcida do passado e do presente históricos. Esses são alguns exemplos que eu estou dando aqui para mostrar essa tendência, né, e algumas manifestações dela. O revisionismo esgotou o tema da inexistência do Holocausto e dos protocolos dos sábios de Sião e criou uma nova retórica onde a tese da dominação judaica mundial, entre aspas, né, é repaginada e expandida para uma conspiração centenária, onde algumas poucas famílias de bilionários, judeus e não judeus, controlam todas as instituições, todas as mídias, toda a cultura, todas as artes, todas as diversões públicas, todas as ONGs, sendo criado e mantido até o nazismo. Assim, a editora sul-americana descreveu esse livro, né, Hitler Ganhou a Guerra. Aqui é uma citação um pouco longa, vou ler.
Quem pensa que muitos dos enormes problemas do mundo começarão a se solucionar se mudasse o presidente dos Estados Unidos se engana gravemente. O presidente atual não é outra coisa senão a ponta do iceberg de uma complicada estrutura do poder, urdida cuidadosamente durante muito tempo por uma reduzida elite de clãs familiares muito ricos, verdadeiros proprietários, nas sombras, do petróleo, dos bancos, dos laboratórios, das fábricas de armas, das universidades e dos meios de comunicação mais importantes do mundo, entre outros setores. Trata-se nada menos de quem, antes da Segunda Guerra Mundial, financiou Hitler para tomar o poder e se armar, provendo o Terceiro Reich de material bélico. Fomentaram o ideário racista do Führer e criaram a máquina nazista na Alemanha. Também verá como são manipuladas as democracias do mundo, utilizando as principais universidades norte-americanas e seus intelectuais, gerando a ilusão do progresso científico através da falsidade ideológica e manipulação dos meios de comunicação para que as massas e as classes médias não percebam o que realmente ocorre. Sob esta ótica, até os atentados de 11 de setembro adquirem uma leitura diferente. Essa retórica culpa os judeus e os americanos pelo nazismo e pelo Holocausto, retirando a culpa dos alemães. A propaganda Sharon nazista e Bush nazista, com bandeiras israelenses e americanas ornadas de suásticas, une no mesmo sentimento anti-Israel e anti-americano as esquerdas e os revisionistas numa nova configuração política. Surgem suásticas em Cuba e livros que justificam o revisionismo em várias línguas. São os novos protocolos. Eleito um dos 10 melhores livros do ano de 2005 pelo New York Times e escolhido pela revista Time como o melhor do ano, Pós-Guerra, uma história da Europa desde 1945, de Tony Judith, descreve ao longo de 900 páginas o século XX como o epílogo da Segunda Guerra Mundial, com o colapso do comunismo em 89, marcando o fim do pós-guerra. A Segunda Guerra custou à Europa 36 milhões de vidas e desalojou 30 milhões de pessoas. Hoje, a União Europeia forma um bloco de 500 milhões de cidadãos prósperos. As belas cidades medievais da Alemanha foram destruídas, mas seu parque industrial foi poupado dos bombardeios. O país arruinado só perdeu 20% das indústrias e reergueu-se rapidamente, contando com os bilhões de dólares da ajuda americana e com a eficiência alemã, que administrou a França ocupada com apenas 1.500 funcionários. Na Guerra Fria, só a máquina de propaganda do governo americano empregava 13 mil funcionários em 1953. Ao milagre alemão dos anos de 1950, seguiu-se o milagre italiano dos anos de 1960. Se em 1957 apenas 2% das casas italianas tinham geladeira, em 1974, 94% as tinham. Uma das conclusões de Judith, apresentada no último capítulo, da Casa dos Mortos, é que o Holocausto, ainda que tenha levado mais de 40 anos para ser assimilado, conferiu unidade à Europa. Injetando essa positividade ao Holocausto, Judith criticava Israel por distorcer seu sentido com o apoio dos Estados Unidos, aspas, simplificando ao nível de uma matança de judeus. Devido a essa distorção sem comprovação no Museu Yad Vashem de Jerusalém ou no Museu do Holocausto de Washington, o momento histórico se veria esvaziado de significado, uma vez que a compreensão da importância do Holocausto passaria pela percepção da universalidade do mal que um povo pode infligir a outro em qualquer genocídio. O drama iugoslavo demonstraria, a seu ver, que a lição do Holocausto ainda não fora apreendida. Para tornar sua tese aceitável e até humana, Judith desenraizou o Holocausto de seu terreno histórico. 2000 anos de antissemitismo europeu foram varridos para debaixo do tapete. Judith tentou repaginar o Holocausto como um mal universal a ameaçar qualquer povo, como se todos os povos tivessem o mesmo histórico de séculos de perseguições e massacres, especificamente antijudaicos. O fato histórico incontornável é que o Holocausto foi formatado especificamente para os judeus e não para outros povos. Os ciganos, eslavos, homossexuais, comunistas, católicos, testemunhas de Jeová e criminosos comuns que sucumbiram ao Holocausto terminaram eventualmente vitimados na voragem de uma destruição que visava essencialmente os judeus.
todas as leis, né, que levaram ao Holocausto, né, elas eram leis antissemitas. Então, as outras categorias entraram, assim, digamos, de cambulhada, né, nessa destruição. Uma das mais ridículas teorias do Holocausto, a negar a tradição antissemita da Europa, foi apresentada em 2007 pelo obscuro psiquiatra Dr. Bassem Habib, do Rollins Park Hospital, da pequena cidade de Warrington, no norte da Inglaterra, num congresso de psiquiatras realizado no Royal College of Psychiatrists em Edimburgo, na Escócia. Hitler teria lançado o Holocausto, entre aspas, por ter, aspas, se tornado um homem de comportamento violento após ser contaminado pela sífilis transmitida por uma prostituta judia em 1908. Segundo o Dr. Habib, aspas, se a vida de Hitler for analisada pelas lentes de um diagnóstico de sífilis, uma pista leva a outra, até emergir um padrão de infecção progressiva de uma doença que pode ter, o que o pode ter definido desde a juventude, existindo amplas evidências de que era portador de sífilis e por isso procurou eliminar a raça judia através do Holocausto. Então surgem teorias como essa, né, mas é interessante observar que sempre, no final, são judeus culpados, né? Aqui no caso, ele se infectou com uma prostituta judia, não foi com uma prostituta, foi uma prostituta judia, sem prova nenhuma, né? Tirados da cabeça. Anotações do diário do Dr. Theo Morel, médico pessoal de Hitler, indicando que seu paciente sofria de crises gástricas, lesões de pele, mal de Parkinson e mudanças bruscas de humor, seriam, segundo esse Dr. Habib, sintomas de sífilis. E por aí vai, eu não vou me demorar aqui muito nesse caso, né? É só um exemplo também que eu trouxe. Agora, é curioso, poucos conhecem um livro de memórias do Augusto Kubitschek, chamado Adolf Hitler, meu amigo de infância ou de juventude, que ele é um livro de um amigo mesmo, né, do Hitler, que foi, inclusive, homenageado mais tarde por ele e tal. E nessas memórias, ele diz que o Hitler já era antissemita na adolescência e ele tinha um horror sagrado aos prostíbulos. E quando ele passava diante deles, ele amaldiçoava e desejava manter-se casto até o casamento, que, aliás, ocorreu apenas no dia em que ele decidiu matar-se, num pacto suicida com a sua noiva cadáver Eva Braun, né? Então, essa história de que ele frequentava os prostíbulos também é duvidoso, porque num depoimento desse amigo de juventude, né, ele prova o contrário. Ele tinha horror às prostitutas. A banalização do mal em relação ao passado nazista revela sua tendência antissemita quando não consegue disfarçar que seu único intuito é converter os judeus de vítimas a carrascos. O questionamento mais profundo que as obras revisionistas apresentam gira em torno das reflexões sobre a impossibilidade da representação da catástrofe, seus limites estéticos e éticos. Essa também é uma tendência bastante generalizada, até entre pesquisadores sérios, né? Sobre é impossível falar da catástrofe, é impossível... descrever o horror e as próprias vítimas também, elas não conseguem descrever o horror. Mas Kafka já havia descoberto, fascinado e aterrorizado, que tudo pode ser expresso, e ele se sentia capaz disso. Spielberg também descobriu que no cinema tudo pode ser mostrado, embora tenha pessoalmente recuado diante de tal descoberta. Trata-se sempre de uma opção do artista, que certos autores colocam limites à expressão fiel do mal. Isso corresponde a uma escolha existencial e política. Preferir a limitação estética e ética pode ser uma forma de preservar uma boa consciência. Cabe à teoria crítica desvendar o antissemitismo oculto nos discursos que reescrevem a história do ponto de vista dos carrascos. O revisionismo, cujo conceito encontra-se bem estabelecido na literatura política e na historiografia,
depois de popularizar-se na linguagem verbal e escrita, passou a atuar na linguagem visual e na indústria do cinema quase imperceptivelmente. A análise do imaginário e de suas tendências pela própria estrutura da imagem, aberta a qualquer interpretação, depende de um olhar atento, capaz de identificar na produção de filmes em série um imaginário político regressivo, a refletir não mais o ideal consumista que sustentava o sistema capitalista, mas a opção neofascista que o sistema oferece sob a perspectiva do desemprego de imensos contingentes da população mundial. O revisionismo no cinema pode ser remontado a Blitzkrieg, um filme de 1958, de Anton Graf e Bosse Fedrigotti, um documentário amplamente manipulado com rico material de arquivo. O filme pretendia ser uma visão objetiva do papel do exército alemão na Segunda Guerra, mas deixava a incômoda sensação de uma exaltação indireta, no lamento de que uma maquinaria tão profissional e eficiente quanto a Wehrmacht tenha podido ser derrotada. Ao tomar distância a respeito das atrocidades nazistas, ao procurar a objetividade, tudo entre aspas, tá? E preocupar-se com a eficiência das armas, os diretores revelavam nostalgia do Terceiro Reich. Na Espanha de 1964, o diretor José Luis Sáenz de Heredia, um dos mais conhecidos do cinema franquista, realizou um dos filmes mais emblemáticos do regime em 1939, um filme chamado Raça, a partir de um conto escrito pelo próprio generalíssimo Franco. Ele pretendeu oferecer, nesse filme de 64, chamado Franco, Esse Homem, um perfil humano do ditador, omitindo episódios como a destruição de Guernica, para tornar o documentário uma apologia do caudilho. Em 1977, o historiador Joachim Fest, que escreveu aquele monumental Hitler, né, que todos conhecem, ele dirigiu um filme baseado no seu próprio livro, um documentário que eu considerei revisionista também, Hitler, Uma Carreira. O filme sugeria que Hitler talvez não tivesse se saído tão mal, apesar de ter cometido excessos que poderiam ter sido evitados. Para sustentar sua tese, Fest suprime metade da história da Alemanha do período, concentrando-se na carreira do ditador, desde seus começos políticos na República de Weimar até o Götterdämmerung, no bunker da chancelaria. O tratamento aparentemente neutro do material documentário escondia uma inconfessável justificação da política de Hitler. Até o plano final, que congelava a explosão de uma suástica, adquiria um caráter ambíguo. Chegamos então a um filme como O Matador, de 1984, um filme canadense de Nardo Castillo, que poderia muito bem ter sido produzido na Alemanha nazista. Nele, um milionário judeu tenta adquirir respeito na alta sociedade, ocultando ter obtido sua fortuna através da prostituição de mulheres, das quais ainda abusava sexualmente. Ele acreditava que todos os homens eram movidos pelo dinheiro, enquanto o herói, que era interpretado por Kevin Costner, era um contrabandista que ajudava rebeldes na China dos anos de 1920 e retornava ao Canadá para traficar bebidas e agia por idealismo, demonstrando o preconceito do judeu. Nas cenas passadas no interior da mansão do milionário, que manda matar os chantagistas, uma menorá é sempre focalizada ao fundo para destacar o judaísmo do vilão. O revisionismo é a marca também de um filme como traduzir por A Saudade, de Valerian Wrobel, sobre Valerian Wrobel, um pequeno e inocente camponês da Polônia, condenado à morte pela aplicação do decreto sobre as pessoas indesejáveis e executado em Hamburgo em 1942. O diretor Rolf Schubel expõe, aspas, calmamente a engrenagem infernal da burocracia nazista. Da guerra, ele só vê algumas fotos de arquivo. Dos 9 meses passados pelo jovem Valerian num campo de concentração, vê-se apenas a morte quase tranquila de um velho prisioneiro esgotado, enquanto a solidariedade permite aos outros sobreviver. A tendência ao minimalismo, que tudo ameniza, a pretensão artística da sutileza ao descrever campos de extermínio e a procura do poético, mesmo enfocando massacres,
são características desse novo revisionismo cinematográfico. A crítica até acolhe com elogios a desmaterialização da realidade. O conto de fadas passa a ser preferível aos clichês do cinema americano, entre aspas. A culpa alemã se dilui para que a história se converta em fumaça. Chegamos então à superprodução alemã Stalingrado, a Batalha Final de 1991, de Joseph Wiesmayer. Uma tentativa revisionista de reescrever a história, sugerindo, pela decisão de mostrar o ponto de vista dos alemães, que a Wehrmacht teria sido a principal vítima da guerra. O resgate deste ponto de vista serve para mostrar os russos como cruéis massacradores de alemães, que são pessoas comuns, como toda a gente, enregelados em paragens hostis por culpa do impiedoso partido de Hitler, vítimas da política das autoridades nazistas. Os soldados alemães sofrem terrivelmente durante a invasão da Rússia sob as ordens de oficiais cruéis. O filme nos poupa dos massacres perpetrados pelos alemães na União Soviética, já que o ponto de vista dos alemães não enxerga esses crimes de massa. O filme obteve boa recepção da crítica. Para Ricardo Bonalume Neto, um crítico, acho que era da Folha, se não me engano, Stalingrado mostraria a Segunda Guerra com o olhar dos vencidos. Sieg, né? Aspas e Sieg. Os alemães são os vencidos, tá? Levou meio século, mas os alemães... É o Bonalume falando. Levou meio século, mas os alemães produziram um filme mostrando que eles também sofreram na Segunda Guerra, sem, é claro, deixar de mostrar algumas das atrocidades que costumam vir associadas àquele palavrão nazista. Um país que carrega a consciência culpada de um continente lembra um filme americano ao contrário, no qual os bonzinhos agora são os alemães. O equipamento e uniformes utilizados, autênticos, devem agradar a minoria que se preocupa com essas coisas. Para o espectador do resto do mundo, o filme parece uma longa lista de sofrimentos em meio da neve ou de ruínas. A competente máquina de guerra alemã, criada por Hitler e companhia, tinha como maior ponto frágil o próprio comando. O espectador, acostumado a ver filmes americanos, fica espantado ao ver esse outro lado da colina. Cada soldado tem sua própria personalidade, ligeiramente pincelada, e o filme vai mostrando os sofrimentos de cada um. É comparável não aos filmes americanos sobre a Segunda Guerra, mas sim com aqueles sobre o Vietnã, pois também se trata de uma visão dos vencidos. Nesse sentido, os alemães não têm as frescuras dos americanos. O desespero é enorme e a medida dele é fácil. Basta verificar no fim do filme quantos sobraram do pelotão inicial e comparar com quantos costumam sobrar em um filme americano. Um outro crítico comentou, Marcel Plassi: o filme custou 20 milhões de dólares, dinheiro pequeno para Hollywood. A pior batalha da Segunda Guerra Mundial. Tomou 2 milhões de vítimas entre 1942 e 1943 e mostrou que o exército alemão não era imbatível, como a propaganda nazista vendia. O diretor do filme perdeu 3 tios no cerco à cidade russa. Isso é interessante, né? Dos 350 mil alemães que participaram da batalha, apenas 6 mil voltaram para casa. Embora um dos atores principais, que interpreta o soldado Fritz, Dominique Horwitz, seja judeu, o Holocausto judeu não é mencionado na trama. O nazismo é condenado na incompetência e insanidade dos comandantes alemães. Então aqui você vê que a ênfase, né, é no sofrimento dos alemães. Os críticos destacam, né, as perdas alemães, as batalhas e a atrocidade das autoridades, nunca dos soldados, né? Os soldados são vítimas desse comando nazista, né, que são, assim, os vilões do filme, digamos, de certa forma, são os oficiais comandantes, não o exército. Em 1991, a TV britânica produziu Selling Hitler, de Alastair Haig, que contava a história da falsificação dos diários de Hitler pelo falsário Konrad Kujau, e vendidos por uma fortuna, como se fossem verdadeiros, pelo adorador do nazismo Gerd Heidemann, que é interpretado pelo Jonathan Pryce. Eles venderam esses diários para a revista Stern por uma fortuna, né?
A revista publicou os diários como furo sensacional em 1979, declarando ao mundo que, a partir deles, a história alemã seria reescrita. O filme satiriza com inteligência o revisionismo. Esse é um filme britânico. Tá? Por outro lado, a TV alemã produziu, com um orçamento de 16 milhões de marcos e fotografia de Schwarzenberger, o filme Stonk, de 1992, de Helmut Dietl, que fez um grande sucesso na Alemanha. O filme conta exatamente a mesma história desse telefilme inglês, mas de uma perspectiva diferente. Quem plagiou quem? Curiosamente, o filme alemão, feito para o cinema, possui uma estética de televisão. É revisionista e reacionário, enquanto que o filme inglês, feito para a TV, possui uma estética cinematográfica e é terrivelmente crítico e sarcástico. O diretor alemão trata o tema escabroso em tom de farsa, e a escolha de dois atores populares na Alemanha, Götz-Georg e Uwe Ochsenknecht, para interpretar os vigaristas vagamente neonazistas, tornam simpáticos ao público alemão. Como se o passado recente da Alemanha fosse uma comédia, todos riem de Hitler, do fetichismo nazismo dos seus adoradores e da imprensa que se internece em descobrir o lado humano do Führer. A crítica alemã, né, recebeu com flores todo esse conformismo. O público acorreu às salas de cinema e seu sucesso foi coroado com um prêmio estatal e a indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que o filme felizmente não ganhou. Um crítico do jornal Le Monde escreveu: Stonk é uma onomatopeia utilizada por Chaplin em O Grande Ditador, referência que remete à escroqueria. É um formidável documentário sobre um caso que fez grande barulho há 10 anos, a publicação pelo semanário Stern do pretenso diário íntimo de Hitler, descoberto pelo jornalista de investigação da casa, Gerd Heidemann. Apresentado como o scoop do século, essa publicação iria revelar-se algumas semanas mais tarde a maior escroqueria do pós-guerra. O roteiro do filme segue passo a passo a gênese e o desenvolvimento do caso. O jornalista, encarnado por Götz-Georg, o comissário Szymanski do seriado de televisão Tatort, está cheio de dívidas porque acaba de comprar um iate que pertencera a Hermann Göring. Ele se mete então num negócio que poderá aliviar sua situação. O acaso o põe em contato com um antiquário falsário especializado em relíquias militares e bibelôs nazistas. Ele sabe aproveitar a ingenuidade dos nostálgicos do filme para vender-lhes relíquias hitleristas fabricadas em seu ateliê. Retratos de Eva Braun nua, assinados AH, autógrafos laboriosamente falsificados, etc. Os dois comparsas conseguirão subtrair mais de 6 milhões de dólares da Stern, o maior semanário ilustrado da Alemanha, prometendo-lhe a exclusividade mundial da publicação dos diários íntimos de Hitler. Eles teriam sido recuperados pelos russos, mas o avião que devia levá-los a um lugar seguro esmagou-se na Alemanha do Leste. Toda uma parte da história recente da Alemanha será reescrita, exclamou o chefe de redação da Stern quando da apresentação à imprensa dos famosos cadernos. O balanço da operação, uma vez passada a expertise dos laboratórios da polícia criminal, se traduzirá pela demissão do chefe da redação da revista. 6 anos de prisão para o jornalista e o falsário. Essa é a história do filme, né, que eu resumi aqui na crítica dele. Então a gente tem aqui um filme em que a mesma história é contada, né, no filme inglês e no filme alemão, né, e o filme inglês é muito mais crítico, né, desse episódio, né, do que o filme alemão. Que o filme alemão faz quase que uma farsa, assim, tornando esses personagens simpáticos pela escolha de atores populares para interpretá-los, não é? Então essa é uma estratégia também, tornar os vilões simpáticos, né, os nazistas simpáticos, no caso, através de atores populares. Outro sintoma revisionista constitui O Último Submarino, de Frank Bayer, de 1993. Foi a maior coprodução da TV alemã, ZDF, com produtores japoneses, ingleses, poloneses e americanos, mostrando o destino do submarino U-234, encarregado nos últimos dias da guerra de transportar urânio e 2 cientistas japoneses até o Japão para a realização dos planos de uma bomba atômica alemã, que decidiria a vitória do eixo. Com o suicídio de Hitler em 1945, né, 7 de maio, o almirante Karl Dönitz, assumindo por alguns dias o governo das ruínas da Alemanha, declarou a capitulação.
Na operação suicida chamada Arco-Íris, Regenborgen, mais de 220 comandantes afundaram seus submarinos. Apenas 156 decidiram entregar-se. De 36 mil tripulantes dos submarinos alemães, só 6 mil sobreviveram. No filme, o comandante do 234 deve decidir o que fazer: seguir até o Japão, como desejam os cientistas e um nazista fanático, aportar num país neutro, como a Argentina, como sugere um ex-participante do atentado contra Hitler, ou simplesmente render seus aliados. Depois de um conflito com os radicais, que afundam um submarino inglês depois da capturação, o capitão decide entregar-se a um comandante americano. Lança urânio ao mar. Os japoneses cometem suicídio. O médico de bordo luta por ética profissional para salvar suas vidas, mas os agonizantes o convencem de que a morte no Japão é uma questão de honra. E o médico capitula com o consentimento do capitão. Depois de render-se, esse alemão, ainda receoso pelo futuro, surpreende-se com o brinde que lhe oferece o capitão americano, já disposto a perdoá-lo pelas loucuras do passado. O roteirista Knut Böser teria descoberto essa história verdadeira, entre aspas, no Arquivo Nacional de Washington, em atas da Segunda Guerra marcadas com o carimbo secreto e recentemente liberadas. Mas devido ao fato de que, aspas, alguns dos tripulantes do U-234 ainda vivem, a história verdadeira foi modificada. O dinheiro também pesou. 6,4 milhões de marcos, uma bagatela se pensarmos nos 35 milhões gastos em O Barco. Mas trata-se aqui de produtores de televisão, ZDF, ABC, NHK e ORF, que entendem que ao dar o dinheiro podem impor exigências. Aspas. Os americanos queriam um action war movie, os japoneses um épico samurai e os alemães um Kammerspiel filosófico, confessou o roteirista. O filme resultou numa mistura conciliatória das três tendências irreconciliáveis, traindo cada uma delas. Nesse filme, né, é curioso assim, que os nazistas se tornam os heróis, porque sempre no cinema os atores principais que estão na liderança, né, da equipe, digamos aí no caso, eles acabam se tornando heróis, quer você queira ou não. Então, os nazistas nesses filmes, eles passam a ser os heróis dos filmes. Em 1994, um documentário intitulado Combat Film mostrou cenas dramáticas da TV estatal Rai de profanação de cadáveres de Mussolini, de sua amante Claretta Petacci, e altos funcionários nazistas deformados por golpes e da execução por um pelotão de fuzilamento americano de 3 sabotadores fascistas em abril de 1944. Ao lado destas cenas, outras da rendição dos nazistas alemães em Roma e de mulheres aos prantos, identificando os cadáveres das 335 vítimas do massacre nazista, né, das fossas ardeatinas. As imagens inéditas em preto e branco foram registradas por cinegrafistas militares americanos e mantidas até então nos arquivos do Pentágono. As cenas provocaram iradas discussões, né, e acusações de revisionismo por parte do Partido Democrático da Esquerda, ex-PDS e ex-Partido Comunista Italiano. Eles declararam: esse tipo de transmissão faz parte de uma campanha para tentar nivelar os lados fascista e antifascista, declarou o historiador Claudio Pavone ao L'Unità. Ao mesmo tempo, Gianno Akami, dirigente da neofascista Aliança Nacional, que ingressara na República de Saló com 16 anos, declarou na TV que os 3 fascistas executados eram heróis. Bom, esses são alguns exemplos só que eu trouxe aqui para vocês. É uma das 15 aulas que eu dei, né? Tem muito mais coisa nesses, mas eu acho que é uma introdução ao tema para se pensar, né? Que tipo de filme agora está sendo produzido, né? Pelos alemães que não querem, né, se identificar com o passado e querem recuperar, digamos assim, a perspectiva, né, de que eles também foram vítimas da guerra, né, que tudo foi culpa de Hitler ou de um pequeno grupo de oficiais, né, que o exército era inocente, todos eles sofrendo com a tirania dos comandantes, e mostrando sempre
os nazistas como heróis dos filmes, né? Isso naquele A Queda, por exemplo, né? Na Queda é todo o alto comando ali de Hitler no bunker, né? Que você começa a se identificar com eles, com o que eles estão sofrendo, né? Aqueles bombardeios, os russos invadindo, né? Quando os russos chegam, toca uma música parece que são extraterrestres chegando, assim, invasores, né? E a secretária fugindo, coitadinha, né? Então tem toda essa heroificação que o cinema proporciona pelo simples fato de você se identificar com os personagens principais, com os protagonistas do filme. E os filmes americanos, eu tenho vários, eu faço análise de vários filmes, em que grandes atores, né, ou galãs do cinema, começam a interpretar os nazistas. Por exemplo, o Tom Cruise foi um nazista, né, que comete aquele atentado contra Hitler. O Brad Pitt também foi um austríaco que concorreu nas Olimpíadas e que era nazista. Ele começa o filme agitando uma bandeirinha nazista naquele filme 7 anos no Tibete. E assim por diante. Então temos vários também filmes americanos em que os galãs, né, são os nazistas. E isso provoca também uma identificação do público com esses personagens, né, e com o nazismo também, indiretamente. Então, basicamente é isso. Não sei se falei demais. Não, falou pouco, Luiz. Olha, é um tema interessantíssimo, interessantíssimo. Nunca me canso de ouvir você falar, porque eu acho sua pesquisa assim, fundamental para os nossos tempos, né? Tempos de fake news, nós estamos vendo aí com a sua fala que fake news existe há muito tempo, não é? Mas você falou bem no início dessa questão planetária que a internet trouxe, né? Hoje entra pelo seu celular as notícias e essa glamorização de alguns personagens, né? Então eu vou começar, enquanto o pessoal aí pensa nas perguntas, nos comentários que quiserem te fazer, eu queria que você falasse um pouquinho, que é uma questão que me interessa agora, que é sobre a infância, nesses filmes revisionistas, não é? Uhum. Então, desde o menino do pijama listrado, a menina que roubava livros com aquele uniformezinho de hitlerista, não é? E o mais recente, acho que 2019, fui olhar aqui, aquele Jojo Rabbit, que o Hitler é o amigo imaginário. É amigo imaginário, é amigo imaginário. E eu te pergunto, então, o que você acha que quando você falou do mocinho, você falou do galã, mas também a criança tem um apelo tão interessante porque ela mexe com as emoções, não é? Sim. Você acha que a infância também é um instrumento de manipulação desses filmes revisionistas? Com certeza, né? Você citou o menino do pijama listrado, né? Eu fiz uma análise também desse filme, também daquele outro A Vida é Bela, né? Que também faz isso. No caso do pijama listrado, é muito interessante a manipulação do espectador na questão da inversão dos papéis, porque o menino judeu, ele está no campo lá de concentração e tal, e o público já se acostumou a ver isso, né? Então ele está acostumado em ver o judeu no campo de concentração, a criança sofrendo ali no campo, mas o diretor vai colocar um filho de um SS, né, de um carrasco nazista, como um amigo desse menino judeu, né, e ele vai acabar trocando de papel com ele, né, e aí é que o público se emociona, porque o público não se emociona com o menino judeu no campo de concentração. Olha que coisa perversa. Uhum. Ele faz o público se emocionar quando o filho do carrasco nazista sofre o que o judeu sofreu. Tá sofrendo. É confundido, né, com o judeu.
Porque o judeu sofrendo já é, assim, digamos, o clichê do cinema americano, né, como eles falam. O clichê do cinema americano é o holocausto, o judeu. Agora, quando é o ariano, né, sofrendo a mesma coisa, aí o público se choca, né? Aí é como se o público estivesse anestesiado com a realidade e ele precisa, assim, de uma fantasia, né, extrema, né, para despertar, digamos assim, para esse problema. Então é muito inquietante isso, né? É uma manipulação, assim, que faz o público se identificar também com os nazistas. Comenta mais um pouquinho sobre A Vida é Bela, já que você falou aí um pouco. Assim, A Vida é Bela também ela é bastante, eu considero que bastante perverso, porque ele, antes de falar um pouco da Vida é Bela, eu vou falar de uma coisa assim que gera esses filmes, né? Porque os sobreviventes do Holocausto estão morrendo, né? São poucos que estão ainda vivos, né? Talvez nos próximos 10 anos não vai haver mais nenhum sobrevivente do Holocausto vivo. E o cinema, sempre, depois do Holocausto, né? Principalmente em Hollywood, e por isso eles criticam tanto Hollywood também, mas os filmes que tratavam desse tema, eles tinham a preocupação de consultar historiadores e sobreviventes sobre o Holocausto. Então, num filme como aquele acho que é do Sidney Lumet, não, é agora esqueci o diretor, a Escolha de Sofia, por exemplo, não me esqueci agora o nome do diretor, mas na Escolha de Sofia, a Meryl Streep, ela diz que ela andava de botas no campo enlameado, e ela andava assim, como ela costuma andar num campo enlameado, né, como uma pessoa ou doente e tal, né, fraca e tal, com alguma fraqueza, assim, andando no campo enlameado. E tinha um sobrevivente judeu que passou por Auschwitz e observou como ela estava fazendo e falou para ela, não é assim que você tem que andar. Aí ele explicou para ela que eles andavam de uma forma torta, né? E explicou, né, devido às condições físicas e tudo isso, que eles não conseguiam andar de outra forma, assim, naquela lama. Aí então ela começa então a andar daquela forma como os judeus andavam. Claudicando, Exatamente. Então essa busca pela autenticidade nos filmes, né, de Hollywood nesse período, né, enquanto os judeus ainda estavam vivos e forneciam essas informações, historiadores também que tinham especialistas, né, que estudavam isso, era um ganho para o cinema, né, um ganho para esses filmes que retratavam uma realidade. Então, tem outro historiador chamado Rosenstone que ele diz o seguinte: o público em geral, ele não lê livros de história. Então, ele assiste os filmes, né? Os filmes de sucesso, grandes filmes, assim, famosos. Então, a única coisa que ele vai saber do Holocausto é aquilo que ele viu num filme. Então, assim, a responsabilidade do cineasta é enorme, né? Então, cada detalhe tem que ser correto, tem que ser bastante preciso, né? O cineasta tem que fornecer também, mesmo que ele, digamos, ficcionalize a história, aquela ficção tem que trazer uma realidade, né? Ela tem que ser fiel à realidade. Então, nesses filmes em que os historiadores colaboravam e os sobreviventes do Holocausto colaboravam, eram filmes assim em que você tinha uma visão realista, né? Uma visão fiel à história. Já esses filmes mais recentes, eles são escritos e realizados sem essa colaboração de historiadores e sem a colaboração dos sobreviventes. E muitas vezes nem são os diretores, nem são judeus, eles não estão nem identificados realmente com aquele problema. Eles estão interessados assim num outro tipo de imaginário, né? É o caso, por exemplo, desse Roberto Benigni, que fez A Vida é Bela, que dividiu muito a comunidade judaica italiana. Parte da comunidade aprovou o filme, parte criticou violentamente. Eu estou do lado daqueles que criticaram violentamente.
porque ele falsifica a história nesse filme. Por exemplo, a atriz que faz a personagem lá, que fica presa, eu não me lembro o nome dela, ela é interpretada pela esposa do diretor. E ela não queria raspar a cabeça, né? E toda prisioneira tinha a cabeça raspada. Era a primeira coisa que acontecia com a mulher que entrava no campo de concentração. Então ela passa o filme inteiro com os cabelos dela no campo de concentração, quer dizer, uma coisa completamente falsa, né? Isso é um exemplo, são vários, né? Aqui no Brasil, o Olga, acho que foi a Camila Morgado, né, que faz o Olga, ela raspou o cabelo, né? Exatamente. Todas as atrizes, a Vanessa Redgrave também raspou o cabelo para o filme, que ela é prisioneira, né, em Auschwitz. Enfim, os atores, eles se submetem buscando o máximo de autenticidade, né, para o papel e para a história. E aí, no caso, era a mulher dele, a mulher do diretor, falar, não vou rapar o cabelo. Tudo bem. É assim mesmo. Isso é absurdo, né? Um absurdo. Então já passa uma ideia errada do que foi. É claro que o filme pretende ser um conto de fadas, uma fantasia e tal. Mas, assim, a própria pretensão de fazer um conto de fadas, uma fantasia do Holocausto já é problemática, né? Porque você tem aí, então, uma distorção da história. E, como eu falei, às vezes é o único filme sobre o Holocausto que uma certa pessoa vai assistir. Na vida inteira dela, ela vai ter essa ideia do Holocausto, quer dizer, uma ideia falsa, né? Outro filme terrível, nesse sentido, é aquele feito por um brasileiro na Inglaterra, que é o filho do Celso Amorim, aquele ministro, né, que foi ministro das Relações Exteriores. Ele é cineasta, o filho dele. E ele mora na Inglaterra, então ele fez aquele filme Um Homem Bom. Não sei se vocês viram. Sim, que é aquele que a pessoa vai virando nazista sem querer e o professor judeu é mandado embora, ele vai morar na casa do professor e ele não sabe por que ele está ali, ele é uma vítima. O nazista vítima da circunstância. Exatamente. Inclusive, ele escreve um livro sobre a eutanásia, né? Mas ele não acho que ele não sabe que a eutanásia é uma política nazista, né? Enfim, é um filme que... Acho que é com o Viggo Mortensen. Exatamente. Não é isso mesmo. Exatamente. Então, é um filme que é escrito por um diretor que não é judeu, que não tem assim, essa intimidade com a questão do Holocausto, que não tem o feeling, né? E aí ele cria um personagem nazista também, que é o herói do filme, né? E ele vai se tornando nazista, assim, como você disse, sem perceber, sem saber, né? Como se isso fosse possível. E no final ele vira um carrasco nazista, inclusive. Ele não apenas se torna um nazista, ele se torna um carrasco nazista sem perceber, né? Uma coisa totalmente absurda, fora de qualquer padrão histórico, né? O Felipe está fazendo uma pergunta aqui, Luiz. Obrigado. Você quer beber uma água? Eu vou tomar um cafezinho, pode falar. Então, o Felipe está fazendo uma pergunta, me orientando de doutorado. Podemos pensar que nessa volumosa produção cinematográfica recente possam ocorrer erros históricos ou seria a tomada do espaço para o revisionismo desse passado que é tão vergonhoso? O que poderia justificar esse crescimento do revisionismo? Seria para tornar esse passado mais palatável ou justificável? Exatamente, é isso mesmo. Erros você pode cometer, né? Assim, Equívocos, exatamente. O cinema está cheio de erros, até de erros de continuidade, erro de filmagem, algum erro histórico. Mas você tem, assim, erros que são propositais, né? Então, aí já passa a ser um pouco mais perverso. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu acho, uma outra aula que eu dei. Deixa eu ver aqui se foi essa aqui. Aquela, enquanto você procura isso, tem o caso dos Bastardos Inglórios, né?
Esse tem a coisa invertida, né? Então, os judeus que vingam são mais cruéis e carniceiros do que os nazistas, né? Essa inversão que você está falando. Eles são os verdadeiros nazistas do filme, né? Porque eles fazem torturas, eles queimam a cultura, né? Eles destroem o cinema ali, queimam os filmes todos, né? Eles fazem um auto de fé dos filmes, eles fazem tudo que os nazistas fizeram, né? E os nazis são as vítimas ali, né? Os nazis morrem ali. E outra coisa absurda, e que eu comento também nesse filme, é que a Dreyfus, eu acho que ela chama Dreyfus, já colocaram um nome bem assim judeu nela, né? Uma caricatura, né? A Shoshana, acho que é Shoshana Dreyfus o nome dela. Ela foge daquele nazista lá cruel que a persegue, né? Ela mora no campo, ela foge com a roupa do corpo. Aí ela chega em Paris, ela já é dona de um cinema, de repente. Na cena seguinte, ela é dona de um cinema. Primeiro que os judeus não podiam ser donos de cinema. Nessa época, na ocupação, já tinham perdido tudo. Né? Tinha as leis antijudaicas e não podiam assumir nenhum negócio, nenhuma propriedade de cinema. Então, é totalmente falso. O Felipe está lembrando aqui que o Menino do Pijama Listrado, ele está recomendado nas escolas para leitura das crianças e tal. Um dia desses pediram ele emprestado um livro que ele não tem, mas que era para uma criança, porque foi indicado para a escola. Então, essa coisa também da literatura revisionista, né? Não foi bem assim. Nem todos eram assassinos. Olha, né? Então, esse jeito que talvez, Luiz, talvez você vai concordar comigo, ser negacionista é mais difícil. Né? Porque tem tantas provas, tem tanta coisa, tem sobreviventes, etc. Mas ser revisionista é de uma perversão, porque vai maquiando, né? Olha, não é bem assim, não foi assim. Olha, é uma versão. Você tem a versão dos judeus, vamos ver a versão dos alemães? Exatamente. Então, eu achei que o filme, que eu cito um exemplo, o filme Troia, vocês devem ter visto, do Wolfgang Petersen. Esse filme, esse diretor, ele é alemão, ele também... Vocês podem perceber que os diretores, os filmes mais patriotas dos Estados Unidos são feitos por esses alemães que trabalham em Hollywood, em geral. Então, esse Petersen, ele tem aquele filme também do Emmerich, que é outro alemão que trabalha em Hollywood, que fez o... 14 de julho, né? 4 de julho. 4 de julho, a Independence Day, né? O Independence Day, que é o filme mais patriota no final, todo mundo com a bandeira americana, o mundo inteiro com a bandeira americana. O diretor é alemão. Então tem toda eu acho que uma formação... que ainda ficou, né? Um ranço nazista nesses jovens alemães que acabam transportando isso para Hollywood, né? Então, em Troia, um filme de 2004, né, esse Peter fez aquele Epidemia, que é um filme assim, extremamente nazista, né? Porque as pessoas com epidemia, elas são marcadas, as casas delas, elas são isoladas, como os judeus foram isolados, as casas delas são marcadas, né? E eles vão ser exterminados, né? Eles transferem, digamos assim, todos os povos são exterminadores, ou todos os povos, não somos só nós, os alemães, né? Aquele filme também, o Patriota, com Mel Gibson, acho que também é desse Petersen. Ele tem uma cena em que eles são trancados dentro de uma igreja e colocam fogo dentro da igreja e sai uma fumaça debaixo da porta, assim. E aquilo lembra uma câmara de gás, né? Então ele mostra, também os americanos, né, faziam essas barbaridades e tal, não somos só nós, os alemães, que fizemos isso. Mas então em Troia aqui, por exemplo, né, aqui que não é erro, eu acho que isso aqui é uma perversão. Nós descobrimos que a relação entre primos tinha uma grande importância na Grécia Antiga.
Aquiles, que é o Brad Pitt, né, Uhum. se desespera com a morte de Patroclo, porque esse era primo dele, e não amante. E esse é um dos romances homossexuais mais conhecidos da história. Quer dizer, desde as primeiras cenas, Aquiles é mostrado como um guerreiro heterossexual. Uma historiadora, Cristina Rodrigues Franciscato, ela apontou uma crítica longa aqui, que eu cito na minha aula, todos os erros históricos, né, cometidos no filme, que são vários e vários e vários e vários. Mas eu acho que o principal é esse, porque você muda completamente a cultura da Grécia, né? Você transforma aqui um herói grego que tinha um... Havia isso você lendo Platão, inclusive, e outros, né, filósofos, escritores gregos, que era um costume, assim, de dois amantes lutarem juntos, dois homossexuais, né? Não existia nem esse termo na Grécia, né? Mas eram dois amantes, né, lutando juntos, porque estando apaixonados, eles se esforçariam ao máximo para vencer a batalha, né, e que o outro não fosse morto, e que eles tivessem orgulho deles e tal. Então, colocar esse amor do Aquiles, porque ele era primo dele, né, é completamente absurdo. Então, existe o erro e existe essa distorção proposital, né, uma distorção pensada, né, como uma estratégia. E no caso desses filmes sobre o Holocausto, né, se torna ainda mais perverso, né? Porque aí você está também invertendo a história, né, colocando os alemães como as vítimas, né, da guerra ou das autoridades nazistas e desculpabilizando, né, ou desculpando os alemães em geral, porque a ideia da culpa coletiva eu acho muito interessante. Há várias discussões sobre culpa coletiva, né, mas era impossível você... Eu tenho um poema que eu vou ler aqui rapidinho, acho que foi na primeira... Depois tem uma pergunta aqui para você, pode ler. Eu vou ler aqui, acho que foi a primeira aula que eu dei, que eu cito esse poema aqui. É o seguinte, chama Endlösung, que é solução final. São só 3 linhas o poema. E tem 3 números, 1, 2, 3. 1. Os judeus são a nossa infelicidade. 2. Isso nós sempre dissemos. 3. Isso nenhum de nós soube. Quem que é? Volker von Törne. Repete, por favor, Luiz. Vou repetir. Tem que pensar um pouquinho, tá? São 3 frases assim muito simbólicas, né? Os judeus são a nossa infelicidade. Esse era um slogan nazista que vem desde o século XIX. Um jornalista, um historiador alemão que escreveu essa frase e tal. E depois, no nazismo, ela virou um slogan. Tinha naqueles comícios, assim, uma faixa enorme com essas palavras, né? Os judeus são a nossa infelicidade. 2. Isso nós sempre dissemos. Né? 3. Isso nenhum de nós soube. Esse isso aqui é o Holocausto. Tá? Esse terceiro isso aqui. Isso nenhum de nós soube. Então, é claro que eles sabiam, né? Claro que eles sabiam. Porque o Holocausto envolveu toda a população, né? Não foi os colaboradores, os omissos, os perpetradores. Né? Tudo, assim, as ferrovias e os campos. Eu visitei vários campos de concentração na Alemanha e na Polônia. Na Alemanha, o Buchenwald é do lado de Weimar. Tem um campo em Berlim que assim, é praticamente do lado da cidade, né? Em Weimar tem outro campo também, acho que é Buchenwald, estou confundindo aqui. Tem Weimar e Buchenwald, E então, assim, quando eu fui para
Weimar, eu queria ir até o Buchenwald e eu pedi informação para uma entregadora de pizza. E ela acabou me levando até lá e tal. E falei, você não acha estranho, né, você morar aqui tão perto, né, do campo de concentração? Não, já estamos acostumados e tal. E na cidade, numa outra cidade também que tem um campo de concentração, eu escrevi um texto passeando nos campos de concentração. Eu posso estar confundindo agora, mas enfim, aí nesse texto está tudo ali certinho. Ela me deu essa carona e tal, então para ela não era nada demais. E num dos campos tem, na cidade do lado, assim, tem um café, que você toma um café delicioso e tal. E as pessoas estão normal, assim, é tudo normal, entendeu? Você viver ali, do lado tem um campo de concentração. Não que isso seja agora, isso sempre foi. Nada mudou, né? O campo já estava ali desde da guerra, desde os anos 30, né? E continuou ali, e as pessoas convivem com aquilo. Então elas sempre souberam que tinha um campo de concentração. Isso nenhum de nós soube, é mentira, né? É aí que está o revisionismo. Exato. Deixa eu dar a palavra aqui para a professora Cláudia Mauro. Ela quer te fazer uma pergunta, né, Cláudia? Uhum. Isso. Boa tarde, professor Nazário, boa tarde, Lisley e todos. Eu queria agradecer e cumprimentar o professor pelas palavras, né? Foi uma discussão, está sendo uma discussão muito interessante, pelo menos assim eu vejo com muito interesse isso, porque a gente sempre faz essas discussões numa determinada ordem, né? A flecha aponta para uma coisa, agora nós estamos fazendo no sentido contrário, né? Então eu fiquei muito interessada e muito me instigou bastante, então eu queria cumprimentar e agradecer e expressar o meu prazer em conhecer o senhor. Então, eu queria só por curiosidade, eu tenho uma pergunta ali, mas antes eu vou começar com um comentário. A Lisley falou da questão da criança, né? Essa é só uma ilustração. Eu estou trabalhando ultimamente com uma escritora sobrevivente da Shoah italiana, ela mora na Itália há muito tempo, chamada Edith Bruck, e ela tem um livro de contos chamado Andremo in città, nós iremos para a cidade, né? E 2 contos, eu trabalhei aqui na graduação com os meus alunos, 2 contos desse volume, eles tratam da questão da criança, né, do olhar da criança sobre isso. Então, vejam, é uma testemunha, é uma sobrevivente judia que está escrevendo essa questão, né? Então, num dos contos que se chama Andremo in città, que é o título que dá título ao volume, ela imagina, e esse conto foi escrito nos anos 60, eu não me lembro a data agora exata, mas ela imagina exatamente o que imaginou o Benigni no La Vita è Bella, quer dizer, essa questão de colorir o mundo para uma criança, né? Então ele diz lá para o filho que aquilo era um jogo, né? Lá no filme do Benigni, né? Que era um jogo, que eles iam ganhar um carro armado, um tanque no final, que tinha que fazer 1000 pontos, e o filme se constrói nessa fábula da criança, né? E a Edith Bruck faz a mesma coisa aqui, né? É uma irmã que ela tem um irmãozinho cego, né? E a família morre, os judeus, os alemães chegam e a família morre e ficam os 2 sozinhos e eles são colocados no trem da deportação, né? E sendo levados para o campo de concentração, e a menina, uma criança também, mas um pouquinho maior, ela já sabe o que vai acontecer, né? Então, e aí ela diz, ela começa a fantasiar para o irmãozinho, né? Não, nós vamos, como o irmãozinho era cego, ela diz, nós estamos indo para a cidade, e é por isso que o conto se chama Andremo in città, né? Nós vamos para a cidade, nós estamos indo para a cidade, lá nós vamos encontrar o médico, ele vai examinar os seus olhos, e nós vamos encontrar a cura para você. Aí ele fala, mas está apertado, né? Ela, não, mas é porque todo mundo quer ir para a cidade, e ela começa a fazer a encantar o mundo do menino, porque ela sabe muito bem para onde eles estão indo. Então esse conto foi escrito, isso é só uma
curiosidade, foi escrito nos anos 60, e depois o Beni faz esse mesmo, vamos dizer, raciocínio desse encantamento para a criança, né? Dessa fabulação da coisa para o olho infantil. E um outro conto desse mesmo volume se chama Sílvia, e aí me faz lembrar a questão do menino do pijama listrado. Nesse filme Sílvia, a família alemã vive ali numa cidade, num vilarejo, não sei, não me lembro bem agora, e de repente o menino ia sempre olhar o menininho, criança, o filho dos alemães ali, daquela família alemã, ele ia sempre olhar o trem passar. Né? E obviamente é o trem dos deportados, né? O trem da deportação. E ele ia olhar, mas ele não sabia, ele ficava olhando, e ele fala ali que, então ele escutava alguns gritos, às vezes, escutava, mas ele não sabia o que era, ele não sabia, era uma criança pequena, né? Então, de vez em quando, ele gostava de ir lá ver o trem, né? Então, e um belo dia, uma menina é jogada daquele trem, uma outra menina pequena também, é jogada daquele trem, e o menininho começa a conversar com ela, e então o menino alemão começa a conversar com essa menina judia que é a tirada do trem. E ele leva a menininha para casa, porque ela está sozinha, está assustada, e aí a família fica desesperada, porque o que vai fazer com essa menina ali? A menina tinha a estrela amarela na roupa, né, aquela coisa toda. Bom, e por fim o menino chora, que ele sempre quis irmãzinha, e essa menina acaba ficando ali, só que de repente acontece um ataque, não sei, eu não me lembro agora exatamente, eu sei que a família morre, o bombardeio, não sei agora, mas a família morre, só ficam as duas crianças. E aí, de repente, vem os enfermeiros da Cruz Vermelha, vai salvar aquelas pessoas que ficaram ali, né? Então, estão os dois juntos, a menina judia e o menininho alemão, que agora não tem mais família, né? E o menino gostava da menina e a menina gostava do menino, eles eram, né, amiguinhos, enfim, e pequenos. E aí a enfermeira vem e pergunta qual o seu nome, né? E aí a menina entra na frente e fala, ele se chama Roberto, né? Lá na hora lá, Roberto Levi. Né? E ele é meu irmãozinho. Então, daí para frente, a história toma um outro rumo. Né? Esse menino passa a ser o irmão judeu, né? O Levi, né? A marca, obviamente, ele não era Levi, ele era um alemão, né? Ele não tinha esse sobrenome, portanto, e ele passa a ter essa, né? Então, essa identidade adquirida ali naquela situação, e a menina um pouquinho maior já conseguiu elaborar aquilo que o menino menor não conseguiu, ele que tinha perdido toda a família. Então, é uma ideia assim dessa história também dessa pureza, dessa coisa que a gente aprende, né? E aí eu estou encaminhando para a minha pergunta já, né? Então, a gente, quem é o inimigo, né? Eu me lembro lá do Humberto Eco, a gente aprende quem é o inimigo, né? E, obviamente, a gente não aprende do nada, né? Eu não estou minimizando esse aprendizado, mas quando a gente nasce, a gente não sabe quem é o nosso inimigo, a gente vai aprender isso conforme vai adquirindo a razão e vai compreendendo os motivos pelo qual a gente deve considerar alguém como um outro que não nos pertence, né? Que não pertence ao nosso. Então, essa é uma questão. E aí eu volto lá, né? Então, agora encaminho a minha pergunta. Me lembrei da Nicoleta Braschi com cabelos, né? Isso era uma coisa que não tinha, na época do filme, eu não tinha atentado para isso, porque eu fiquei absolutamente encantada com a história de contar a história, até porque eu fiquei pensando na Edith Bruck com a mesma coisa, né? De colorir este mundo para a criança, fazendo um conto de fada. Então, agora a minha pergunta, em que medida, e eu penso num livro do Davi Bidussa, que se chama Dopo l'ultimo testimone, depois da última testemunha, né? O que será depois da última testemunha? Né? Então, o que vai sobrar depois da última testemunha? Então, o senhor mesmo disse, daqui a uns 10 anos a gente não vai ter mais a testemunha viva, né? Então, vai nos restar a ficção, vai nos restar aquilo que já foi feito, obviamente, né? E a ficção que ainda será
produzida, né? Que será produzida. Então, a minha pergunta está aqui agora. Então, em que medida esse compromisso com a verdade, quer dizer, então, uma possibilidade do cabelo da personagem, uma possibilidade daquilo não ser possível acontecer, porque eu me lembro muito bem das discussões na época da Vita Bella, né? Quem era a favor, quem era contra. Eu me lembro muito, acompanhei muito de perto, eu estava na Itália na época, e acompanhei muito de perto esses debates, né? Então, a minha pergunta é exatamente essa: em que medida, qual é o limite, né, entre essa independência da ficção, quer dizer, a ficção ela tem autoridade para, de repente, por se declarar ficção, então eu posso colocar a minha personagem com cabelo, ou eu posso, não sei, colocar uma criança que jamais sobreviveria no campo, como o menininho sobreviveu da Vita Bella, né? Mas eu posso colocar isso porque eu não tenho compromisso, eu estou construindo uma ficção partindo do fato histórico, né? Então, qual é o limite, é a minha pergunta, né? Em que sentido? Porque nós vamos ter que contar com a ficção daqui a algum tempo, né? Então, qual é o limite? Quer dizer, em que medida essa ficção não... qual o limite entre o falso entre o falso possível, entre o falso permitido, né, e aquele falso que vai cair no revisionismo, né? Então, essa é a minha... Não sei se eu consegui elaborar aqui. Muito obrigada. Muito interessante. A questão, eu acho que é bastante pertinente, porque esse limite ele é muito fluido, ele é quase imperceptível. E eu vou dar um exemplo muito próximo da Vita Bella, que é aquele O Trem da Vida. Os dois filmes foram... o Benigni teria se apropriado de uma ideia, inclusive, desse filme do Trem da Vida, porque ele teria lido o roteiro antes do filme ser realizado. E aí ele realizou o filme dele primeiro e depois o diretor fez o filme dele, que saiu quase na mesma época, mas... ele, na verdade, teria plagiado um pouco o roteiro desse outro diretor. E os dois filmes se pretendem comédias sobre o Holocausto, né? Uma comédia do Holocausto. Uma coisa muito perigosa, né? Você pegar um tema terrível e transformar isso em comédia. No caso do Trem da Vida, eu acho que ele consegue não ser revisionista. Por quê? No final do filme, você assistiu O Trem da Vida? No final do filme, aquilo tudo, você ri, você acha engraçado e tudo, um absurdo, né? Os judeus assumem o papel dos nazistas naquele trem e começam a encenar uma série eles encarnam mesmo assim, o papel, né? E começam a torturar o outro, enfim. E no final de tudo aquilo, você vê que tudo não passou de uma loucura, né, daquele personagem louco lá que está num campo de concentração. Ele está atrás dos arames farpados ali, né? Então, cai a quarta parede, né? E ele olha para o espectador, né? Exatamente, obrigado. Então ele transforma essa loucura toda, né, no que ela é mesmo, né, numa loucura de personagem. Então, o que acontece? Você não levou a sério aquilo, né? De certa forma, e ao mesmo tempo você percebe o horror que está por trás de tudo aquilo, né? No caso do Benigni, faltou essa sensibilidade que esse outro diretor tem. Eu acho que esse limite é colocado pela sensibilidade. Ela é muito tênue, realmente. Então, no caso do Benigni, ele sacrifica, no caso do cabelo da esposa, né? Ele sacrificou ali a verdade histórica pela vaidade da esposa, né? Pela vaidade da atriz que não queria cortar o cabelo. Quando ele poderia ter contratado uma atriz muito melhor, porque inclusive ela é uma péssima atriz, essa atriz, a esposa dele. Contratar uma grande atriz que ia cortar o cabelo, ia fazer de tudo para o papel ser perfeito, né? Então são detalhes, realmente o cinema lida com detalhes, né? Você tem
um vestido ali que pode dar um sentido, você tem a luz, são milhões de detalhes que dão sentido ao filme, né? São pequenos detalhes que você tem que cuidar para transmitir uma imagem o mais fiel possível no caso do campo de concentração, né? Eu tenho um exemplo que eu acho muito bom, é um livro que eu fiz uma resenha para o Estado de São Paulo, de um livro chamado A Mercadoria Mais Preciosa. Vocês conhecem esse livro? Não. Eu recomendo, assim, com muita ênfase. Vocês leiam imediatamente esse livro. A Mercadoria Mais Preciosa. É de um escritor que foi também roteirista de cinema, Jean-Claude Grunberg, que ele também usa a fábula, que eu falei até que é complicado você trabalhar com a fábula num tema do Holocausto e tal. E ele trabalha o tema do Holocausto em tom de fábula, e é maravilhoso, é maravilhoso. Ele cria uma linguagem diferente, ele cria, os personagens não têm nomes, eu não vou contar aqui que eu quero que vocês tenham o impacto da leitura, sabe? E é um livro curto, assim, você lê num dia, depois você não consegue mais fazer nada, porque o livro te destrói, né? E no final, só vou contar isso, que no final tem um pós-escrito em que ele diz que tudo aquilo era falso, e por ser falso era verdadeiro, né? Então ele faz uma série de reviravoltas assim que ele critica o revisionismo, né, nessa metáfora, né? Eu acho sensacional. Ele consegue desmontar esse revisionismo histórico dizendo que o Holocausto era falso, né? E por isso que era verdadeiro. Então é fantástico. Então, não sei, não existe assim, eu vou dar os limites. Não, quem vai dar os limites é o próprio diretor, que tem que ter a sensibilidade, né, de criar, né, uma visão, né, que seja convincente. Ética e estética. Eu acho que ética e estética, né? Mas é bastante delicado isso, né? É muito bastante delicado. Por exemplo, no caso do conto que você menciona, há um detalhe, eu não li o conto, mas você falou que ele era cego, né? Então, no caso, ele não vê o que está acontecendo, né? E ela vai guiando ele assim, de uma forma, né, que ele não perceba o que está acontecendo. Se você transpor isso para um fato contemporâneo, digamos, a guerra na Ucrânia, né? As crianças estão sofrendo barbaramente com aqueles bombardeios, né? E é uma geração, a nossa geração não viveu isso, nem longe, né? Só viu isso em filme. Então você imagina o que é você ver seu prédio sendo bombardeado, né? Ou tendo que fugir com a roupa do corpo e tudo isso. Então é quase que uma repetição da Segunda Guerra, né? E você vai falar para aquela criança que está vendo tudo aquilo, que, não, os russos são bonzinhos, eles só estão brincando, é uma aposta que a gente fez para ver quem destrói mais prédios, né? Eu acho que é uma coisa absurda, né? Resulta, assim, numa coisa absurda, essa tentativa de dourar a pílula, né? Obrigada, professor. Luiz, muito obrigada. Se não tivermos mais perguntas, vamos encerrar. Alguém tem mais uma pergunta? Não? Luiz, muito obrigada. Adoro te ouvir, você sabe disso. Obrigado. Eu adoro te ler e te ouvir, porque oxigena as coisas que a gente está lendo, está estudando, está pesquisando, e é um privilégio te ouvir, viu? Muito obrigada. Os meus orientandos estão aqui, também agradeço a presença deles, eu tenho certeza que quem não te conhecia também virou seu fã. Não muito só eu. Pelo convite, talvez seja a última vez que eu fale. Que isso, claro que não. Eu estou agora me concentrando em escrever mesmo, e
deixando de lado um pouco esses convites de conferências e mesmo convite para escrever coisas, assim, porque toma muito tempo e me tira do foco, sabe? Minha tese até hoje está inédita, né? Então eu quero publicar minha tese. A professora que você mencionou, minha orientadora, Anitta Novinsky, ela faleceu recentemente, e eu queria muito que ela tivesse visto o livro da tese, né, pronto, e pudesse, inclusive, fazer o prefácio do livro, né, escrever o prefácio, e eu fiquei muito triste com isso. Então, agora eu estou me concentrando em preparar minha tese para publicar, então eu vou ficar um tempo, assim, bem concentrado nisso. Ermitão. Isso, eu agradeço. Isso. Então, aguardamos a sua tese. Nossa, tempo que era você. Isso mesmo. Luiz, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Janete. Ah, Janete está aí, quer fazer uma pergunta ainda. Janete. Só um minutinho que está sem som. Tá, agora está com som? Agora sim. Tá. Agora sim. Eu queria saber o nome completo do autor de Mercadoria Mais Preciosa. É Jean de quê? Jean-Claude Brumberg. Exatamente, Jean-Claude Brumberg. Obrigada. Você compre logo esse livro, leia logo, é uma experiência impactante. Eu achei que eu nunca ia ler mais nada assim sobre esse tema que fosse me emocionar e encantar como esse livro conseguiu. Imagino. Parabéns pela tua palestra. Eu fico triste de você não querer mais falar. Por enquanto está escrevendo. Depois da frase, volte, por favor. Eu quero publicar primeiro porque faz 15 anos que eu não publico um livro meu, né? Publiquei assim livros, organizei livros e escrevi capítulos, vários capítulos de livros de outros organizadores, mas eu mesmo, o meu último livro foi o Todos os Copos de Pasolini, já faz mais de 15 anos, né? Eu estou sentindo muita falta de publicar. Então agora eu quero me concentrar, porque a gente precisa de concentrar para escrever um livro, né? Eu que o diga. Pois é. Liz, eu só aceitei o seu convite porque era seu. Obrigada, Luiz. Obrigada. Você sabe que eu te amo, tá? Um beijo, te amo também. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.